Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo comentando sobre um game que eu zerei no Xbox Series S, desta vez o Watch Dogs Legion, lançado em 2020. Eu levei cerca de 20 horas para zerar o game, eu fiz algumas coisas secundárias, mas o principal foi a história principal, o modo história que o game tem. Lembrando que ele também tem multiplayer, ele também tem um modo de zumbis e também uma DLC de história, mas eu joguei apenas a história principal, a campanha do jogo. Por falar nela, a história se passa em uma versão futurista de Londres, onde a cidade está sob um regime autoritário após uma série de ataques terroristas. Esses ataques foram orquestrados por uma entidade misteriosa, mas atribuídos ao grupo de hackers DedSec, que existe desde lá do primeiro jogo. Lembrando, você não precisa ter jogado Watch Dogs 1 e 2 para jogar esse aqui, porque não é aquela continuação estritamente direta ao primeiro jogo. Você não vai controlar o mesmo personagem, você não precisa ter jogado, mas é legal. Você vai ter mais contexto, vai saber mais do universo, porque como eu falei, por exemplo, o grupo principal aqui do jogo, que você participa dele, é o DedSec, que está desde o primeiro game. Por falar nisso, então, assumimos o papel de um membro do DedSec para buscar libertar Londres e descobrir a verdade por trás dos ataques do começo do game, que desestabilizaram toda a cidade e levaram a ainda mais opressão no decorrer da história. Vocês vão vendo melhor sobre isso. Bom, no geral, o jogo aqui explora temas como vigilância, corrupção, desigualdade social, a privacidade das pessoas e o impacto da tecnologia na sociedade. Uma grande inovação do jogo é a possibilidade de poder recrutar praticamente qualquer pessoa da cidade para a resistência da DedSec. Cada um com suas habilidades, vantagens e desvantagens, além de uma breve descrição com uma historinha de cada um que você encontra ali nos menus. Essa é uma coisa bem interessante porque você pode pegar um personagem que você vai mais com a cara, tipo, nossa, eu gostei do estilo desse aqui. Você vê lá o que ele trampa, o que ele faz nas horas vagas, o que é o hobby dele, qual o tipo de personalidade. Se você se identifica com aquele ali, você acha legal ou você acha que seria interessante, curioso ter esse tipo de pessoa na sua equipe, vantajoso pelas habilidades, você recruta. Claro que não é simplesmente ir lá e escolher e estar recrutado. Você tem que fazer umas missõezinhas, aquela pessoa provavelmente vai estar te pedindo ali algum favor. Você faz um favor para ela, aí ela junta aí a sua causa. Como vocês podem estar notando aí pelas imagens, o gráfico e a ambientação do game estão incríveis, é um dos pontos fortes e é o que me chamou a atenção, obviamente, logo que eu comecei a jogar, porque já vem na sua cara esse gráfico extremamente bem feito. O jogo tá rodando lisinho também no Xbox Series S, lembrando que é um console de entrada nessa geração, e ainda assim está muito bem otimizado, o jogo tá muito bonito, disso aí eu não tenho nada o que reclamar. A jogabilidade também funciona muito bem, tirando alguns bugs, tá? Tudo tem uma boa fluidez e funciona razoavelmente como deveria. Temos missões que exigem furtividade, você tem que ir quietinho ali, pelo menos o máximo quietinho que você puder. A maioria delas, bom, eu não me lembro de alguma que tipo falhava se você não for furtivo, mas a maioria delas elas ficam mais fáceis, elas são feitas para você tentar pelo menos ir o mais longe possível sem causar muita treta, chamar muita atenção. Outras são focadas diretamente no combate, você já inicia ali, já vai ter que trocar tiro, já vai ter que trocar soco. E tem missões que o foco maior são nos hackings. Por falar nos hacks que você faz aqui no game, eu achei eles menos presentes do que nos primeiros dois jogos. Em especial o segundo, que tinha bastante negócio de você hackear, que tem uns pontos ali que você vai trocando umas junções, sabe, para ir ligando ali como se fosse a energia e hackear. Porém eu achei isso positivo, mas isso aí é questão de gosto, tá? Porque o 2 tinha muitos momentos disso, tinha muito foco no hacking e eu às vezes estava até de saco cheio no 2 com relação a isso. Apesar de eu achar uma mecânica legal, é algo aqui que é do Watch Dogs, é muito importante ter isso, é realmente a identidade do jogo, faz parte daí da identidade dele, mas eu acho que exagerado isso aqui fica chato. E aqui eu acho que ficou na medida certa. Tem de vez em quando um hack aqui e ali, eles aparecem, não é uma coisa escassa, mas também não é algo que fica maçante. Por falar nos primeiros jogos anteriores, o primeiro Watch Dogs, ele era bem sério. Quem jogou deve lembrar disso aí, né? Que era um jogo bem serião e tal. Por falar nisso, galera, eu não lembro se tem vídeo do primeiro Watch Dogs no canal. Dei uma conferida aí, se tiver eu vou colocar na descrição ou no final do vídeo pra vocês. Mas o que eu sei é que eu fiz do segundo, tá? Do Watch Dogs anterior a esse, tem vídeo aí pra vocês. O primeiro, como eu tava falando, é bem sério, bem sombrio, bem melancólico. O segundo já deu aí um 360, porque era tudo piadinha, good vibes, zoeira, cool. Então, sinceramente, eu preferia muito mais a vibe do primeiro. Isso é questão de gosto, tá? Mas eu preferia muito mais a seriedade e a profundidade da história do primeiro. Não que o segundo não tivesse uma história bacana também, só que o primeiro eu prefiro mais histórias sérias e melancólicas.
E quando eu quero jogar um jogo mais divertidinho, good vibes, eu vou lá e jogo um jogo de aventura, né? Vou jogar um jogo de plataforma, aventura. Pelo menos esse é o meu gosto. Aí, claro, julgue aí o que você acha que é melhor pra você. Já o Legion, na minha opinião, pelo que eu notei aqui pela minha experiência, ele é um mix dos dois. Ele tem momentos de muita seriedade, que toca em temas extremamente sensíveis e de uma maneira bem abordada. Eu gostei da maneira que ele aborda. Esse era até um medo que eu tinha, porque quando eu vi que o jogo tem alguns temas aí sensíveis, eu pensava, ih, rapaz, será que vai ser um negócio meio forçação de barra? Seja pra puxar pra um lado, pro outro, querer colocar muito uma visão estrita das coisas. Mas não, o jogo ele abre questionamentos sobre as coisas. Sabe, tipo, ele aborda as coisas como elas são e questionamentos. Eu gostei bastante da maneira que são abordados os temas sensíveis. Porém, ele tem também momentos mais alegres, mais divertidos, mais coloridos, mas eles são menores, mais escassos. Eu acho que o jogo é mais puxado pra uma coisa séria, até porque a cidade, né, ela mostra muito disso por ser uma cidade que tá com uma opressão de vigilância estatal barra privada juntas ali, né, sobre o povo. Então, você sente um pouco dessa opressão, sabe? E não tem como o jogo ser good vibes, sendo que a cidade exala aí essa opressão o tempo inteiro com vigilância pra onde você vai. Bom, vou falar pra vocês agora de alguns pontos negativos do game, algumas coisas que me chamaram a atenção aí que eu devo falar pra vocês. A primeira é que eu acho que uma coisa que é uma inovação do game, que é bacana, que é você poder recrutar personagens, você pode trocar de personagem a hora que você quiser. Pode a hora que quiser. Eu não tentei no meio de missão, tá? Vou falar a real pra vocês. Eu sempre que eu troquei antes de... Me coloquem no campo dos comentários, se alguém já jogou, me fala. Dá pra trocar no meio de missão? Tipo, lá no meio, tá no meio da treta, bem ali pra fazer o objetivo. Dá pra trocar de personagem? Eu não testei. Por favor, coloquem aí. Eu sei que se você morrer, se você for preso, esse tipo de coisa, se bem que morrer, pra morrer mesmo seu personagem permanentemente, no começo do jogo você pode escolher se você quer jogar um modo meio que padrão ou um modo com morte permanente. Se você ativar esse modo com morte permanente, se o personagem morrer, ele morreu. Mas eu não joguei com esse modo ativado, eu joguei o modo normal, padrão. Então o que acontece é que se você, digamos, morrer, entre aspas, o seu personagem ele fica preso pela Albion, se não estou enganado, é eles que prendem, que é a empresa, que é a corporação que está fazendo essa opressão aqui. Aí tem um tempo para ele ser liberado, e daí nesse meio tempo você é obrigado a escolher outro personagem, você volta lá na missão, e a missão você não volta exatamente, tipo assim, não é um checkpoint da missão, apesar de que o jogo tem checkpoint, você pode no meio da missão sair do jogo, outro dia continuar, mas tipo, se o personagem for preso, barra morrer, e você voltar com outro, você volta lá, tudo que você já fez da missão tá feito. Tipo assim, você passou por alguns lugares que ativou isso, ativou aquilo, tá ativado, tudo feito até aquele ponto. Mas você tem que ir lá de novo, vai ter inimigos muitas vezes de novo, nem sempre, mas muitas vezes vai ter inimigo no caminho de novo. Mas as coisas que você fez, as que eu passei por algum probleminha assim de perder personagem ali, ser preso, eu voltei lá, o que eu já tinha feito continuava feito, mas eu tinha que ir até lá novamente. Mas então, como eu falei, é bacana a mecânica de ter vários personagens, cada um com suas habilidades, algum vem com um tipo de arma, outro faz um tipo de... Por exemplo, tem uma personagem que eu desbloqueei mais perto do final ali, que você pode acabar desbloqueando no começo, porque eu recrutei ela mais perto do final mesmo, mas até talvez você nem passe por essa personagem, porque é tanta a possibilidade de recrutamento que talvez você não veja os mesmos personagens que eu vi, pelo menos não a maioria deles. Então, a personagem que eu apertava um botão e ela pegava e hackeava tudo que estava ao redor dela pra tudo ficar louco. Ela também, quando eu tava no carro, os drones não conseguiam me afetar dentro do carro. Então, tipo, é uma vantagem dela. Aí tinha mais uma desvantagem dela, que todas as armas dela eram não letais. Então, inimigos mais fortões dava mais trabalho. Então, sabe, tem vantagens e desvantagens. Porém, faltou o uso melhor, de uma maneira melhor, de usar dois personagens simultaneamente em uma missão. Isso só acontece lá no final do jogo. Lá pro final do jogo, calma aí, eu não vou contar spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. Mas lá pro final do jogo tem tipo um momento que um personagem vai lá atacar o vilão e o outro vai hackear o sistema. E você troca entre eles, o jogo faz essa troca, tá? Mas eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse ter a oportunidade de fazer isso no meio das missões e tivesse um incentivo, ou talvez até a obrigação de fazer isso no meio das missões. Tipo, um personagem tá indo hackear aqui e o outro tá indo atacar lá no outro ponto. Então você tem momentos que você alterna entre os dois, cada um fazendo uma coisa. Não tem disso, só no final.
Acho que foi uma oportunidade perdida que seria muito legal. Outra coisa entre os personagens é que não existe uma transição bem feita quando se troca de personagem, como é, por exemplo, no GTA V. E eu fui ver esse jogo aqui, apesar de que eu joguei no Series S, ele teve lançamento pro One, né? E aí eu até cheguei a pensar, será que é porque alguma limitação de hardware? Mas não pode ser, porque o GTA V tem transição entre personagens sem carregamento evidente, né? Tem um carregamento camuflado, que é aquele zoom out que dá no mapa, mas ok. Mas é uma coisa bonita e bem feita. E já tinha no 360, no Xbox 360, então esse aqui eles já lançou pro One e Series. Então, tipo, dava muito bem para ter uma troca bacana. Aqui não tem. Você, vou trocar de personagem. Cara, ele simplesmente dá uma tela de carregamento e daí aparece outro personagem. Em algum outro ponto onde ele estava e tal, mas é isso, não tem... Falar em loadings, o jogo tem bastante loading, tem algumas partes, inclusive, que chega a ser ridículo, tá? Isso aí, verdade seja dita aqui, e também é outra coisa, não é porque é de One, porque, lembrando, GTA não fica tendo esses loads também. Perto no final, fica uma coisa bem clara, que eu tava saindo de um bunker, e daí eu peguei um elevador pra subir, pra sair pra superfície, né? Eu tava saindo do bunker. Na hora que você pega um elevador no jogo, a maioria deles dá load. Ok, peguei o elevador, deu load, eu fui até a parte térrea lá do local que eu tava. Aí, gente, poucos passos à frente tinha uma porta pra eu sair pra parte externa da construção, que não era, na verdade não dava na rua ainda, mas era uma parte meio externa da construção. Tinha load de novo. Os loads no Series S são muito rapidinhos, dura tipo, eu não cheguei a calcular, mas coisa de menos de 5 segundos, é muito rápido. Só que, cara, tem loads que são nonsense, porque é um loading literalmente poucos segundos depois do outro. Pra quê? Sabe? É um negócio mal feito, né, nesse ponto. Ainda sobre os personagens que a gente vai pegando aqui, que a gente vai recrutando, eles não são nada marcantes, pois são meio que genéricos, e isso acaba sendo uma coisa que eu sei, é ser difícil eles evitarem isso, teria que ser, nossa, o orçamento do jogo teria que ser absurdo para não ser assim, mas é um fato, eles não são marcantes, são bem genéricos, apesar de ter um breve resumo da história, das características, da personalidade de cada um lá nos menus, eles têm voz própria, inclusive isso é uma coisa que depois eu fui procurar mais a fundo na internet, que eu tava curioso, pô, será que eles dublaram todos os personagens? Eu encontrei um vídeo na internet falando sobre isso, é um vídeo que eu achei do youtuber aí, ele falando que ele pesquisou e achou informação de que foi feita a dublagem normal, teve dublador profissional fazendo dos personagens, mas eles usaram inteligência artificial para dar um sotaque, para dar um tweak ali, né? Dar uma mexidinha na voz para ter um sotaque mais indiano para um personagem que é indiano, um sotaque mais britânico para britânico, um mais americano para americano, que tem várias pessoas de várias etnias, de vários países, né? Aqui no jogo. Então tem disso. Para alguns funcionou bem, tem alguns que tem um sotaque, um jeito de falar que ficou legal, mas tem uns que eu vou falar para vocês que ficou bem robótico, ficou estranho, sabe? Mas é bacana, apesar disso eu achei bacana, porque cada um tem sua voz própria, você sente diferença de uma pessoa para outra falando. É melhor do que se fosse uma coisa tipo, várias pessoas com vozes iguais e repetidas. Então, apesar de ser o mesmo dublador para várias pessoas, mas eles têm um toquezinho diferente que eles fizeram ali na edição. Mas não existe profundidade alguma que leve a você se importar com qualquer um deles, sabe? Você vai se importar com algumas pessoas-chave que estão ali na história, que são poucas, mas que são importantes, que estão ao seu redor, mas os personagens que você controla, não. Uma coisa que acaba ficando bem evidente, você... Não é que você se importa com eles, mas você... Presta atenção, eles são importantes na história, né? São os vilões. Os vilões ali, tem alguns vilões principais no game, e sim, eles são marcantes, são bem construídos, mas tem outra coisa. O que o jogo tem aqui com relação à história, que eu vou comentar no final aqui pra vocês na minha conclusão sobre o game. Ainda sobre as missões, sobre a história, ele tem missões secundárias. É um jogo da Ubisoft, né? Mapa aberto, muita coisa pra você fazer, muita coisa pra explorar. Você pode ir liberando bairros também. Isso não seria um jogo da Ubisoft de mapa aberto se você não pudesse ir limpando o mapa, né? Vocês sabem como é que é os jogos da Ubisoft. E é bacana, tá? Você pode ir liberando, você tem missõezinhas ali que são diferentes, não é simplesmente um outpost para você liberar o mapa ali, liberar o bairro, que é dividido em bairros. E aí você vai liberando e tirando um pouco da presença da vigilância que a gente tem aqui da Albion, tá? Então se você vai lá e libera um bairro, vai diminuir bastante a complicação que você vai ter com os agentes, com os inimigos ali no jogo. Mas pelo pouco que eu fiz algumas missões secundárias, elas ficam extremamente repetitivas rapidamente, é o que eu consegui notar pelo pouco que eu joguei. Ainda falando aí sobre coisas secundárias, sobre o que o jogo tem aí de ruim, eu presenciei muitos bugs nesse game. E não só em missões principais, mas em coisas secundárias, andando pelo mapa.
Esse aqui é o jogo que eu mais presenciei bugs nos últimos anos. E olha que eu jogo muito game, vocês que acompanham o canal aqui há mais tempo sabem disso. Todo ano eu zero muitos games. Felizmente nenhum bug impediu de eu progredir, então não teve nada crítico, muito sério, mas é muito bug, mas muito mesmo. O pior deles, e que acontecia com frequência, aconteceu o jogo inteiro, é um bug no som do jogo, que acontece sempre a cada alguns minutos. Eu não calculei quantos minutos, mas a cada, sei lá, menos de 10 minutos, vai. Em menos de 10 minutos sempre acontece de o som do jogo parar por um segundinho ou dois. O jogo para, o som para, o jogo continua rodando normal, não trava, não dá lag, não dá nada. Você tá jogando normal, mas o som, ele some. O som total do jogo, de tudo. Por 1 ou 2 segundinhos. A cada, cara, entre 5 a 10 minutos que você tá jogando, sempre acontecia isso comigo. Eu não sei se é uma coisa que aconteceu só comigo, se aconteceu com você também, por favor, coloca nos comentários. Bom, mas vale a pena jogar Watch Dogs Legion? Olha, eu acho que ele é um jogo que tem muitas pequenas falhas que podem irritar quem é mais exigente, quem quer um jogo, sabe, super bem polido, aquele jogo cinematográfico redondinho, talvez vai te irritar essas várias pequenas falhas. Porém, eu achei uma experiência divertida, interessante em alguns pontos da história que questionam e expõem de maneira inteligente problemas que vêm com as facilidades da evolução tecnológica. Só que eu senti falta de um pouco mais de profundidade na história. Não que ela não tenha profundidade, até porque quando ela começa a ficar interessante, tem uns momentos sérios e profundos, delicados do jogo, vai lá e acaba o capítulo e muda o foco para outro vilão. Então, sabe, dá um pouco de decepção. O jogo é bom, o jogo é bacana, é divertido, mas dá um pouco de decepção porque ele podia ser muito mais. Ele podia ser um jogo grandioso, épico. Mas quando ele começa a engrenar, você fala, caraca, mano, tá interessante isso aqui, eu quero saber mais disso. Ah, acabou, você já derrotou o vilão, agora bora pro próximo. É uma oportunidade perdida. Eu joguei através da Xbox Game Pass. E jogar por serviço, pô, vale muito a pena, não tem nem o que falar. Já quando se trata de comprar, eu recomendo sim, mas naquelas ótimas promoções que vocês sabem que a Ubisoft faz, né? Que o jogo, após alguns anos que ele foi lançado, esse aqui já tem vários anos que foi lançado, você vai encontrar aí promoções de 70%, 80% off. E aí, se você gostou do que você viu aqui no vídeo, se achou interessante, eu achei um jogo bacana, foi uma boa experiência zerar ele. Se você encontrar numa boa promoção, que você sabe que a Ubisoft costuma fazer, ou por um serviço, cara, é um jogo legal, vale a pena jogar sim.